Fala pessoal do canal, aqui é o Lucas e hoje eu vim trazer uma batalha mortal aqui pra vocês. O que aconteceria se o Gojo tivesse enfrentado o Sukuna na sua forma da Era Heian? Ou seja, o Sukuna, lembrando, intacto, com 20 dedos e da Era Heian, né? Vamos supor que ele transportou do passado para enfrentar o Gojo. Quem sairia vitorioso? Quais seriam as condições dessa batalha? E feitos e argumentos do porquê o escolhido vai ser o vitorioso. Beleza? Então, antes, da gente partir, e estabelecer as condições dessa batalha, gostaria de pedir, cara, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, que ajuda muito, e também deixe seu like para compartilhar. Além disso, comenta aqui nos comentários, obviamente, qual você acredita que venceria, quais são os seus argumentos por isso. Eu sei que tem muita gente que é Team Gojo, Team Sukuna, e comenta também, hashtag Team Gojo, hashtag Team Sukuna, isso ajuda bastante. Então, já de enrolação e vamos direto pro vídeo. Primeiramente, quais são as condições dessa batalha, tá? Tanto o Gojo quanto o Sukuna vão estar malucos de raiva. Os caras vão estar emputecidos completamente, porque nessas condições o Gojo massacrou a Urahime, a Uraume, na verdade, acabou com a Uraume, matou ela, com vazio roxo na cara, e o Sukuna matou o Suguru Getou e matou a Shoko. Então, assim, ambos estão com muita raiva um do outro. E as condições. O Gojo é o mesmo que a gente sempre conhece. Ilimitado. A técnica, vermelho, roxo, azul. Além da sua expansão de domínio, é claro. E o Sukuna, ele não vai ter uma Horaga, ele não vai ter as 10 sombras. Vai ser o Sukuna, Era Heian. E beleza, vamos primeiro conhecer os nossos desafiantes e mostrar o que cada um deles pode fazer. Começando pelo nosso Rei das Maldições, Sukuna. Quais são as habilidades do Sukuna? O que a gente pode pensar nele? Ele tem sua expansão de domínio, que é uma expansão de domínio sem barreira, uma expansão de domínio aberta. É uma das únicas da obra que tem essa característica. E, portanto, em questão de barreira, ela é superior à do Gojo. Ele tem os seus cortes, lembrando, o corte do infinito nesta realidade não é possível. Uma vez que ele não teve uma Horaga para ser adaptado, então apenas com os seus cortes comuns, então dentro das suas habilidades. Além disso, ele vai ter os 4 braços, o que é uma baita vantagem quando se fala de Jujutsu, e uma boca extra para recitar os seus feitiços. Então, essas são as características. Além do Fuga, é claro, uma técnica de manipulação de chamas. Correto? E na relação ao Satoru Gojo, o feiticeiro mais forte da Era Moderna e talvez o mais forte da história. Vamos ver após essa batalha. Qual é o kit de habilidades dele? Os 6 olhos, portanto, uma habilidade capaz de ler qualquer outra técnica amaldiçoada. O seu feitiço de reversão, eu acho que eu nem citei a reversão porque está presente nos dois, que é basicamente uma técnica regenerativa, eles conseguem regenerar os seus ferimentos, correto? E para o Gojo essa técnica também funciona como vermelho, que é uma técnica de repulsão, uma técnica que expulsa o indivíduo do espaço e também é muito eficiente em matar maldições. Nós temos o azul, que é uma técnica que faz com que os objetos ou mesmo outros feiticeiros e maldições sejam atraídas, e consequentemente tem ali um colapso, como a gente viu contra o Agito, que o Gojo utilizou. E o vazio roxo, que é uma técnica que junta a repulsão e a atração e forma uma técnica de destruição, com alto poder destrutivo e, inclusive, no começo da obra é citado como algo que poderia apagar a existência, mas nesse caso não se aplica, pois o Sukuna e o Gojo têm níveis de força muito parecidos. Então, a batalha começa. O início da batalha seria muito semelhante com o do mangá, correto? Porque no início do mangá, no início dessa batalha, a gente não teria o Sukuna utilizando as suas sombras ou alguma técnica do Megumi. Então seria um início muito semelhante. O Gojo começaria com seu vazio roxo, depois eles já iriam para uma barreira de domínio, uma expansão de domínio ali. E qual seria a grande mudança ali? Eu acredito que o Sukuna ele sairia na frente em muitos aspectos por conta da sua força física. Então, na trocação direta, o fato do Sukuna ter 4 braços ajudaria muito ele. E, claro, tem um fenômeno aqui. As técnicas amaldiçoadas do Sukuna, no caso o corte, o fuga, só funcionariam, na verdade o fuga não, mas os cortes somente dentro da expansão de domínio.
Então eu acredito que dentro da expansão de domínio, o resultado da batalha seria muito semelhante ao que a gente viu no mangá. Claro, o Gojo teria uma dificuldade maior por conta dos 4 braços do Sukuna, só que, no entanto, teria um fator diferencial para essa batalha. O Gojo teria sim muita dificuldade, mas assim que ele conseguisse expandir o seu domínio, o Sukuna já entraria em maus lençóis, visto que ele não teria uma Horaga. E a questão de não ter uma Horaga, eu acho que é uma coisa abordada de forma muito simplória, o quanto isso interfere na batalha. Geralmente o pessoal fala, a grande interferência do Mahoraga é em relação ao corte Corto Mundo. E de fato é, pois foi o corte que venceu a batalha. Mas não só isso. Sem o Mahoraga, o Sukuna não seria capaz de se adaptar ao vermelho ou ao azul. Então seriam técnicas que teriam um uso extensivo pelo Satoru Gojo, visto que elas acabam sendo cortadas por conta da adaptação do Mahoraga. Além disso, o Gojo não teria que se preocupar contra o agito Mahoraga ou mesmo em utilizar suas técnicas, o que deixaria ele muito mais versátil. Mas lembrando, também seria pancada porque o Sukuna teria os 4 braços que ajudaria muito ele, tanto na invocação de técnicas amaldiçoadas, né, na recitação de feitiços, quanto na pancadaria bruta, né, no 1x1, que o Gojo se mostrou superior sim. Então a gente teria uma batalha um pouco mais equilibrada, a gente poderia pensar que o Gojo sofreria mais danos dentro do domínio do Sukuna e ficaria mais próximo de perder. No entanto, a mesma coisa se aplica ao Sukuna, uma vez que pego pela expansão de domínio do Gojo, ele não teria muito o que fazer. Então por mais que ele conseguisse atacar mais, por mais que ele estivesse numa vantagem física, dificilmente ele o faria, pois qualquer deslize consideraria, né, uma derrota para ele. E além disso, a batalha iria seguindo seu rumo até que as 2 expansões de domínio iriam se quebrar. Eu acredito que aconteceria de uma forma muito semelhante ao que foi no mangá, porque apesar dessa vantagem, como eu disse anteriormente, o Sukuna dificilmente iria muito para cima com medo de ser pego na expansão de domínio. E assim que a barreira do domínio fosse quebrada, rapaziada, a gente já tem o nosso vencedor. E é muito simples e até o Sukuna explica muito disso. Pois sem uma Horaga, o Sukuna não consegue quebrar o infinito. O Gojo, inclusive, perde a batalha contra o Sukuna por acreditar e ter a certeza absoluta de que o Sukuna não conseguiria quebrar o seu infinito. E nesse contexto, além de você não ter a falta de atenção do Gojo, porque ele estaria na raiva para matar o Sukuna, tem esse outro fator de extrema importância, que é que ele realmente não conseguiria quebrar o infinito. E ali seria um massacre unilateral do Gojo. Então eu acredito sim que o Sukuna tem grandes chances, eu acredito que seria uma batalha muito difícil, mas assim que a expansão de domínio do Sukuna fosse quebrada, a batalha acabava. Não tem o que o Sukuna fazer, e além disso, o Gojo, que mostrou também um domínio maior sobre o Black Flash, estaria com a sua energia recuperada, não para utilizar o domínio, lógico, já que gastaria muito do seu cérebro, mas ele poderia sim destruir o Sukuna, além das técnicas vermelho e azul, que o Mahoraga não estaria adaptado, teria o vazio roxo, teria suas técnicas, né, de físicas, e que o Sukuna não ia conseguir relar no Gojo. Então assim, o grande vitorioso dessa batalha seria o Gojo. Inclusive se você pesquisar em fontes, pela internet, em debates, a maioria de quem vai falar vai dizer que o Gojo foi o vencedor. Como eu disse anteriormente, o que poderia interferir dentro da batalha de domínio? Saindo da batalha de domínio, o Sukuna perde o seu acerto garantido, o Sukuna não consegue utilizar de alguma técnica para quebrar o Mugen. E mas o Gojo falou que o Sukuna nem deu tudo dele, né? Claro, a gente tem essa concepção do Gojo, mas vendo a obra, a gente consegue visualizar que o Sukuna não tinha muito mais a mostrar que aquilo. E nenhuma das técnicas utilizadas pelo Sukuna depois da morte do Gojo e ao longo da obra seriam suficientes para acabar com o seu ilimitado. Então, mesmo o Sukuna com as 10 sombras, se o Gojo estivesse 100% do tempo atento na batalha, ele não perderia. Ele venceria o Sukuna. Claro, o fator Mahoraga, o fator corte que corta o mundo interferem muito, mas sem o Mahoraga e ainda sem o agito, que é outro para levar dano, as chances do Sukuna vencer depois da batalha de domínio seriam muito baixas, né? Então assim, claro, o Sukuna ele tem uma chance de vencer dentro do domínio, né? 4 braços auxiliam muito, tanto na recitação quanto na porradaria mesmo, na pancadaria. Só que sem isso,
bom, as chances para o Sukuna diminuem em muito. E, portanto, o nosso vencedor declarado é Satoru Gojo, que agora não seria somente o mais forte da Era Moderna, mas o mais poderoso de toda a história. É claro que as armas do Sukuna poderiam ser fatores que seriam capazes de intervir nisso. Mas a gente não teve isso muito explorado, né? Teve aquela arma que eu acho que é de raios, né? Se eu não me engano, que ele absorveu, ou enfim, tentou usar um ataque no Kashimo. E a sua lança. Sua lança poderia perfurar o infinito? Sim ou não? A gente não sabe das propriedades desse objeto amaldiçoado. Então também não é algo que eu acho que interferiria tanto. Claro, pode atravessar o infinito, beleza, aí já dá um debate muito maior. Mas se esse não for o caso, e sinceramente eu não acho que seja, a vitória do Gojo é bem tranquila depois que os domínios tivessem colidido ali. E em relação aí às batalhas, né? Vamos estipular um limite. A cada 10 batalhas eu acredito que 6 o Gojo venceria, né? Em 10 realidades diferentes eu acho que 6 o Gojo venceria. Portanto, é uma probabilidade de vitória do Gojo de 60% contra uma probabilidade de vitória do Sukuna de 40%. Que não é baixo, cara. Não é baixo mesmo. Né? Realmente é muito alto, mas ainda assim ele teria que se garantir no domínio, coisa que a gente viu que ele não se garante. Outro fator que poderia interferir também é que os dois estão no ódio aqui e tem outra coisa. Você percebe em alguns momentos da luta, e aí vocês podem até discordar de mim, que o Gojo está se segurando um pouco. Tanto é que o Itadori ele fala, o Gojo tá se preocupando com o Megumi e tudo mais. O Gojo até fala que ele foi com tudo contra o Sukuna. Mas você percebe que em alguns momentos que ele poderia matar o Sukuna, e consequentemente o Megumi também, ele não faz. Né? Principalmente na hora ali que ele acerta um golpe dentro do domínio dele. Né? Ele fala, que agora sim que eu vou para os pontos vitais. Então, eu acho que um Gojo totalmente no ódio, ele até teria terminado antes essa batalha. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal que ajuda muito. E comenta aí a próxima batalha que você quer, eu acho que tem muitas interessantes, né? O Hakari contra o Sukuna, eu não sei se é tão legal assim, mas poxa, Kashimo contra Yuta, eu acho que tem muitas coisas interessantes, então deixa o like, comentar aí, que ajuda a viralizar e eu trago mais pra vocês, beleza? É isso aí, valeu, fui!